Boa noite, gente. Boa noite a todo o pessoal do grupo. Vamos então começando esse nosso encontro de hoje falando do decaimento atômico. Olha só, quanto maior a quantidade de informação que uma pessoa recebe, pode ser uma pessoa ou mesmo uma população de 7 bilhões de seres humanos, como é o caso do nosso planeta. Quanto maior, quanto mais informação essa população recebe, maior será o seu nível de complexidade, chegando a um determinado ponto em que você tem que dar o salto, não é? Essa população tem que dar o salto, tem que fazer o salto quântico, tem que fazer acontecer esse salto quântico. Ou então a consciência decai, acontece o decaimento atômico. Mas o decaimento atômico, em determinadas situações, é extremamente importante. Mas em outras tem que haver o impedimento, tem que acontecer tem que se impedir o decaimento atômico, senão a população terá graves consequências, como já aconteceu no passado recente, né? Aconteceu Hiroshima, Fukushima, tsunami, maremoto, terremoto, guerra, fome, miséria, genocídio e violências de todas as formas, jeitos e maneiras, né? Então, quanto maior a quantidade de informação que uma pessoa tem, pode ser também a população, como nós estamos falando aqui, uma população de 7 bilhões de pessoas, como é o caso aqui do nosso planeta Terra. Então, quanto mais informação essa população recebe, maior será então a complexidade deste povo, desta população. E então, o que acontece quando esta complexidade chega nesse nível? Tem que acontecer aí o salto, tem que haver o salto quântico, a complexidade é tanta e fica tão complexificada esta população que precisa acontecer o salto quântico. Então, a consciência decai, acontece o decaimento atômico. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos conversar sobre o decaimento atômico e vamos procurar entender melhor isso, tentar identificar quando que o decaimento atômico é benéfico e quando que ele pode ser extremamente prejudicial, né? E são propostas, são coisas aqui da mecânica quântica, desta nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas, da ressonância harmônica, que pode construir um grande acervo de informação na consciência, na mente de cada um de nós e, consequentemente, na mente de uma população. Então, esse salto quântico precisa acontecer não só individualmente, mas também coletivamente. Ele pode acontecer individualmente ou coletivamente. Depende deste nível de informação, desta complexidade de informação que está acessível, está disponível, está acessível para toda a população humana. Então, eu acesso as informações. Você que já está dando os primeiros passos com a ressonância harmônica, também já consegue acessar as informações. E essas informações vão entrando, vão se tornando cada vez mais complexas e
as informações entram, elas vão entrando, elas entram pelo alto da cabeça e, e, e vão seguindo pelas sinapses e microtúbulos neuronais e vão seguindo pelo mundo da inconsciência até alcançar o subconsciente, porque é no subconsciente que estão guardadas as informações. Todas as informações que você tem estão guardadas no subconsciente. Quando você precisa, aquilo vem à tona. Mas toda dificuldade acontece por causa da resistência. Quando não há resistência de forma alguma, aí a informação vem à tona e você já começa a assimilar e vai desfrutando desta nova onda de informação para poder funcionar na prática. Então, nós vamos conversando desse assunto nesse nosso encontro de hoje. Não vou assim, me estender mais neste áudio, porque senão fica muito alongado e aí nós vamos então seguindo aqui na medida que os questionamentos vão acontecendo, na medida que a gente vai fazendo as perguntas. Então, vamos tratar desse assunto com base nessa nova onda de informação da mecânica quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica é aquela ferramenta que traz a expansão da consciência, que traz a evolução espiritual, traz muitas outras informações sobre tudo o que existe, mas principalmente sobre como funciona o universo. A gente já tem mais ou menos uma noção. Tudo que existe aqui é feito de átomos, e tudo que é feito de átomos tem um campo, é um campo eletromagnético. Esse campo, nós vamos conversar mais, vamos desdobrar mais o assunto para entender melhor também sobre esse campo eletromagnético. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Wellington. Boa noite para aqueles que ainda vão participar e para aqueles também que estão na escuta. Muito bem. Falando de decaimento atômico, que é necessário que a humanidade desperte, tanto no individual quanto de forma coletiva, é essencial, sim, que toda a humanidade desperta para obter resultados através do decaimento atômico positivamente. Quando isso acontece, as coisas fluem da melhor forma possível, mas quando não é do agrado que vem o decaimento atômico da parte maléfica, aí acontece que há aquele grande desacerto, que como o Wellington mencionou aí no áudio acima, o grande desacerto entre a humanidade, que a humanidade vive confusa e tendo resistência a qualquer conhecimento que seja para a evolução. E aí há o problema todinho que nós estamos enfrentando aqui no planeta Terra, de todas as calamidades, né, de males que surgem entre os humanos. E para que isso amenize, ou melhor, seja barrado, esses desacertos todos, é necessário que tenha aquele decaimento atômico no sentido do bem, no sentido de ganhar novos conhecimentos, nova visão de mundo, expansão de consciência, que tendo essa expansão, visão de mundo através do conhecimento da ressonância harmônica, a pessoa passa, a humanidade passa, melhor dizendo, a ressoar com o universo, a formar uma linha de cumplicidade com o universo. E não tendo essa linha de cumplicidade com o universo, tanto interno quanto externo, quanto físico, universos físicos, aí fica impossível de dar aquele decaimento
para o bem da humanidade. Pois é isso mesmo, Fátima. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje. Pois então, é isso mesmo. O decaimento atômico, ele tem que ser controlado. Mas para que haja o decaimento atômico controlado, é preciso que haja uma população consciente, uma população de consciência expandida. E a mecânica quântica faz isso. Está chegando essa nova onda de informação da física e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica que traz os esclarecimentos. Porque, nesse caso do decaimento atômico, se a população não tem a consciência expandida, não tem as informações, não desfruta desta nova onda de informação, não tem como acontecer o decaimento atômico controlado. Porque primeiro tem que entender o que significa o controle do decaimento atômico. Porque o decaimento atômico acontece quando você faz uma escolha. Porque tem a ver com essa questão da escolha do observador. E o observador faz a escolha, ele tem um papel fazendo a escolha. E assim que ele faz a escolha, esta escolha provoca o decaimento atômico. Mas quando ele faz isso conscientemente, é uma coisa. E quando faz no mundo da inconsciência, é outra coisa. Aí não pode haver o controle desse decaimento atômico. Porque, no caso, por exemplo, que nós estamos citando aqui de Hiroshima, Fukushima, terremoto, maremoto, tsunami que aconteceu no Japão, tudo isso, para evitar isso, tinha que se impedir o decaimento atômico, tinha que haver de antemão mais informação, mais consciência expandida por parte de uma população, para que pudesse, então, impedir aquela decisão de construir ali a usina de Fukushima. É a população que precisava ser mais esclarecida, precisava haver uma expansão de consciência tal em que toda a população entrasse em ação e desse o grito. Não, isso não pode ser feito. Tem determinadas coisas que são importantes, mas não podem ser feitas por causa das graves consequências que poderão acontecer, que poderão vir. Então, esse é um decaimento atômico que deveria ter sido impedido, mas isso não aconteceu. E aí veio isso que nós estamos falando aqui, veio o tsunami, né? E aí você arrola muitos outros eventos, como nós estamos falando aqui, de Hiroshima, Nagasaki, Fukushima e outras coisas terríveis, como terremoto, maremoto, enchentes, enfim, todas essas tragédias poderão ser evitadas, poderiam ser evitadas com o impedimento desse decaimento atômico no sentido negativo, porque quando vem no sentido positivo, é uma maravilha. E você está sempre fazendo isso.
porque a população está sempre fazendo escolha, está sempre provocando o colapso da função de onda, e aí tem os resultados, ora muito negativos e ora são positivos e que são benéficos, e aí você desfruta de tudo isso, mas no mundo da inconsciência. A mecânica quântica, a proposta da mecânica quântica é trazer a expansão de consciência para você desfrutar dos resultados de maneira consciente. Boa noite, Wellington. Boa noite, Maria. Boa noite a todos os participantes, ouvintes, do nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Sabemos que há o livre-arbítrio entre os seres humanos, a humanidade. Mas e quando há aquela falta de visão para ganhar novos conhecimentos, que às vezes a pessoa não quer nem saber de ganhar novos conhecimentos, que a gente vê por aí, não tão perto, nem tão longe de mim, pessoas que vivem em aglomerados, fazendo assim, acha que a vida se resume só em beber, fazer farras, sono mais alto volume. Esse decaimento atômico aí é decaimento maléfico, não é, gente? É um decaimento negativo, que a pessoa não quer se conhecer, acha que aquele mundo ali, ela resume naquilo, na bagunça, na farra. E as pessoas não têm nem como fazer aquela divulgação para a pessoa. Isso aí é mesmo um decaimento negativo, não é, gente? Pessoa que não quer saber de nada, quer só saber de farras, de futilidades que nada de aproveito traz. Então, pessoal, um exemplo, o Covid-19 é um decaimento atômico e pelo fato de ser hoje o 8º tipo de morte, segundo o Cartório Civil de Mortos do Brasil, as pessoas que morrem e diagnosticadas com coronavírus hoje estão em 8º lugar. Primeiro continua infarto e doenças cardíacas. Então, está tendo decaimento porque as pessoas estão tendo coragem de sair, viver uma vida normal, sair para trabalhar, sair para ir no estádio, sair para divertir, sair para visitar um parente, sair para festejar, ou fora informações desencontradas que passaram para nós. Para frear o decaimento atômico, então é preciso ter conhecimento, porque conhecimento o povo tem, seja ele religioso, seja político, seja espiritual, as pessoas sempre têm algum tipo de conhecimento, fora as pessoas que têm níveis de doutorado, pós-graduado, formado em faculdade. Então, o que eu vejo que as pessoas têm sim muito conhecimento. Às vezes ainda não chegou no conhecimento da física ou da mecânica quântica. Porque há muito se fala, que conhecimento é poder. Mas se não transformar esse poder, não utilizar, ele é inútil. É a mesma coisa alguém que forma num determinado curso e nunca exerceu aquela profissão. Ou então você enche, o tanque do carro de gasolina. Você entra dentro do carro e você não utilizar a chave na ignição, aquela gasolina ali vai ser inútil, não vai funcionar o carro de jeito nenhum. Então, para ter esse poder, ele realizar,
no meu entender, na minha compreensão, este poder tem que estar em ação. É igual oração. Se você orar e não agir, não tem manifestação. Sem dúvida, Fátima. Nós estamos agora diante de um novo tempo, uma nova fase, que é a fase desta nova onda de informação da mecânica quântica para trazer a expansão da consciência, para fazer uma consciência mais complexa, não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, as populações, agora a nível menor, como essas populações estão sofrendo consequências graves de enchentes e de convivência no submundo da pobreza, das dificuldades. Tudo isso implica em mais consciência, em mais expansão de consciência. E aí a pessoa, então, ou mesmo a população, com mais consciência, pode escapar de tudo isso, porque o que vai resolver essa situação é a consciência, é a expansão de consciências. Mas isso que você fala é uma realidade. As pessoas não querem se envolver, não querem aprender, elas resistem. A resistência é muito grande nesse sentido. Mas a natureza vai seguindo os seus trâmites naturais, né? E vai assolando toda essa população assolada por graves dificuldades. Se não acordar, se não houver a expansão de consciência, acaba desaparecendo, acaba ficando numa situação cada vez mais complicada. Mas a gente aqui, o nosso propósito, o nosso dever aqui é de orientar, de advertir, fazer a advertência nesse sentido da expansão da consciência através desta nova onda de informação da mecânica quântica, que é simples, é fácil. Conhecimento a níveis de mecânica quântica, ressonância harmônica e suas ferramentas. Esse conhecimento é que freia o decaimento atômico. Até mesmo nos livros de cultura racional, lá nas entrelinhas, o dono do livro menciona assim, que o elétrico e magnético, tanto da parte negativa como a parte elétrica, como a parte magnética, ambos se desequilibrado demais, mata. Tanto a parte elétrica mata como a magnética. Desde lá do livro de cultura racional, que é o conhecimento que eu passei. Lá fala muito sobre isso, sobre esse equilíbrio. Eu trago dentro dos parâmetros da mecânica quântica, e nessa nova visão de mundo agora, que faz o mesmo sentido, equilibrar a parte elétrica e magnética da matéria, que tudo é átomo, dentro dos conhecimentos que nós estamos conhecendo agora, que há o equilíbrio do decaimento atômico, o decaimento para o mal equilibrado, e a parte do decaimento do bem equilibrado, ambas as partes equilibradas. Que no vácuo quântico houve esses grandes desacertos, porque tudo gerou no mundo da inconsciência. E aí é que houve esse desacerto, todas essas desregulagens todas, que até nos livros de cultura racional eu aprendi isso, e agora eu trago dentro dos conceitos da mecânica quântica, que não é diferente, é o mesmo sentido, só mudam as terminologias.
Quando a gente fala em mestrado, doutorado, várias fontes de conhecimento aqui dentro da física clássica, esses conhecimentos, não menosprezando eles, que são muito úteis à nossa sociedade, não resta a menor dúvida. Esses conhecimentos, eles não trazem equilíbrio do decaimento atômico, não. Porque essa fonte de conhecimento, esse decaimento atômico, que a gente aprendeu aqui, tanto lá atrás na cultura racional, quanto aqui dentro da mecânica quântica, esse conhecimento que os povos aí conhecem, de um modo em geral, a sabedoria da ciência clássica, ela não, de forma alguma, ela não cai em decaimento, não freia o decaimento atômico, de maneira alguma. Boa noite, pessoal. Que lindo esse discurso. Tô amando, tá? Eu não tô muito interagida, mas estou ouvindo assim, porque eu sou nova no assunto, né? Mas estou ouvindo tudo que vocês estão falando e tô achando lindo. E, senhor Wellington, aquele assunto que a gente conversou naquele dia lá na pracinha me despertou, viu, senhor Wellington? Tô fazendo coisas maravilhosas e o senhor foi a resposta que o universo me mandou que eu precisava. Oi, Dalice. Boa noite. Seja bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje. Olha só, o decaimento atômico é uma coisa que acontece para tudo. Não existe nada que aconteça que possa escapar do decaimento atômico. Mas é como a gente está falando, o decaimento atômico, ele, em determinadas situações, ele é extremamente necessário, né? Em todas, melhor dizendo, em todas as situações ele é extremamente necessário, porque não acontece nada fora do decaimento atômico, mas em determinadas situações o decaimento atômico é benéfico, noutras ele é maléfico, né? Mas o que a gente está querendo com essa nossa conversa de hoje? A gente está querendo identificar quando que o decaimento atômico é benéfico e quando que ele é maléfico, né? Nesse exemplo que a gente deu aqui, das tsunami, maremoto, terremoto, então, nesse caso, ele é maléfico. Então, apesar das informações, quando uma população tem muita informação, ela torna-se uma população complexificada e complexa. Essa população é muito complexa e aí tem que dar o salto, tem que fazer o salto quântico, né? Mas a complexificação às vezes vem numa outra direção, porque nós não podemos negar isso, a população está desenvolvida, está evoluída, tem tecnologia, tem muita coisa. Então, isso é uma complexidade. Mas, no que se refere, ou melhor dizendo, nem tudo isso foi suficiente para que o salto acontecesse, o salto quântico, né? Então, quando acontece o salto quântico, a população fica mais bem informada no que se refere à nova onda de informação da mecânica quântica, teria reagido, teria entrado em ação de antemão e teria dado o grito, não, isso não pode, isso, embora seja muito importante, vai produzir energia e tudo mais, mas vamos procurar outra fonte de energia, porque isso não pode acontecer. Mas, por falta de uma consciência expandida, por falta desse salto quântico, isso não aconteceu, a população não deu o grito, e aí aconteceu o desastre, aconteceu a tsunami, aconteceu aquilo que todo mundo viu, né? Mas, então nós estamos conversando aqui para identificar quando que o decaimento atômico
é importante e quando que ele é positivo e quando que ele é negativo, né? Nesse caso aí, ele foi um decaimento atômico negativo, extremamente negativo, né? Agora, em outras situações, ele é positivo. Agora, no caso da Covid-19, o decaimento atômico, essa Covid veio em razão do decaimento atômico. E nesse caso, esse decaimento atômico foi negativo, porque trouxe consequências graves, gravíssimas, né? E poderia ter sido evitado se a população tivesse de antemão a consciência, tivesse já com a consciência mais expandida e o salto quântico já tivesse acontecido no sentido de impedir, quem sabe teria se impedido o decaimento atômico que deu como causa a Covid-19. Ei, Sara, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui nesse nosso encontro de hoje e muito obrigado. Parabéns para você por já estar dando aqui esse depoimento e eu me sinto muito gratificado, muito gratificante esse seu depoimento, dizendo que te ajudou de alguma forma e vamos que vamos. Vamos agora aqui interagindo nesse nosso grupo aqui e eu tenho certeza que você vai obter expansão, uma boa expansão de consciência aqui com esse nosso pessoal. E vamos seguindo então. Exatamente, Dalice, é preciso de ter conhecimento, é preciso de ter mais informação. Trata-se da informação quântica, é a nova onda de informação da mecânica quântica, da física quântica e suas ferramentas é que vão fazer a expansão da consciência, como você está falando. A população tem conhecimento, porque está tudo muito complexificado, nós temos tecnologia, nós temos muitos conhecimentos, mas não aconteceu ainda o salto quântico para que surja, então, a nova onda de informação da mecânica quântica. Então, se não houver este conhecimento, se não houver mais informação desta nova onda de energia, aí as dificuldades prevalecem, continuam, o decaimento atômico continua acontecendo, mas no mundo da inconsciência, porque a população, de um modo geral, tem muito conhecimento, mas não aconteceu ainda o salto quântico para um bom número de pessoas, né? Não aconteceu isso para que haja massa crítica. O dia que isso acontecer, nós teremos massa crítica. E essa massa crítica vai ser tão convincente, vai convencer a população para que ela invista, faça o investimento nesta nova onda de informação da mecânica quântica, para que ela assuma o seu papel. Nós temos um papel. A nova onda de informação da mecânica quântica coloca para você, para mim, para toda a humanidade, para toda a população, um papel. Você tem uma participação, um papel como observador. Você faz o colapso através da sua observação. É você que faz acontecer, é o observador que faz acontecer. E quando acontece o salto quântico, a população
se esclarece melhor e aí identifica quando o decaimento atômico é positivo e quando é negativo. Então, pessoal, como utilizar o poder para transformar a diversidade em oportunidade e ter resultados ricos e desejáveis? Como motivar os outros a vivenciar o amor ao próximo? Como direcionar e controlar os pensamentos, as emoções, estar o tempo todo atento, alerta e sempre focado em bons pensamentos, em boas atitudes. Como colocar este ciclo do sucesso em prática, né? Por exemplo, muita gente reza, trabalha, vai à igreja, estuda, viaja. Então, é um símbolo de sucesso. Como praticar isso no dia a dia? Qual é o primeiro passo? Ô, pessoal, o poder da oração, da meditação, do jejum, dos mantras, está na mente consciente ou na mente subconsciente? Por que muitas pessoas têm depoimento, relatos de desejos realizados através da oração, jejum, meditação, mantras? Como utilizar e harmonizar estes conhecimentos do passado com o conhecimento atual? Existe esta ligação? Para eu praticar um, eu tenho que abrir mão do outro. Para eu estudar mecânica quântica, fazer a ressonância, aí eu não preciso orar mais, nem jejuar, nem ouvir mantra, nem meditar, ou eu posso estar fazendo tudo junto? O segredo, Idalice, o segredo é fazer tudo isso no viés da mecânica quântica. Você não vai abrir mão de nada. Enquanto não chegar a hora, enquanto não houver a expansão de consciência, mas enquanto isso não acontece, você não vai abrir mão, não vai abrir mão de nada, mas vai fazer tudo isso à luz da mecânica quântica, no viés da mecânica quântica, com base na física, a física quântica e suas ferramentas. Tem a ressonância harmônica, que traz a expansão da consciência, que traz a evolução espiritual, traz a informação que você precisa, sobretudo, principalmente a informação sobre como funciona o universo. Porque para você abrir mão das suas crenças, vai depender de como funciona o universo, vai depender do seu entendimento sobre como funciona o universo. À medida que você vai descobrindo, você vai então abrindo mão de muita coisa. Você vai descobrindo as crenças limitantes, as crenças negativas. E aí, nesse caso, a pessoa abre mão, o ego abre mão. O ego é que representa toda a resistência, todo o entrave. E você querer passar na frente do ego para se desfazer das crenças limitantes, das crenças negativas, não vai prestar. Você tem que antes
convencer o seu próprio ego, convencer-se a si mesma, no sentido de que a grande maioria das crenças que você vem cultivando até aqui são crenças limitantes, são crenças, e o ego é que cria os entraves. O ego é o grande problema no entendimento da mecânica quântica. O ego é aquele, como a gente sempre diz aqui, o ego é aquele inimigo oculto. Ele está sempre nas sombras, sempre pronto para contrariar os seus desejos. Então, primeiro, você tem que se livrar das armadilhas do ego. Você tem que convencer o ego. Você tem que usar recursos para poder eliminar aquele emaranhamento, né? Aqueles obstáculos provenientes deste inimigo oculto que é o ego, né? Então o ego é que traz dificuldades no entendimento das leis, né? Agora nós estamos falando das leis de atração e manifestação do universo. Então, você tem que fazer as coisas debaixo das leis, né? Quando você começa a entender melhor o funcionamento desta nova onda de informação da mecânica quântica, você começa a vencer as dificuldades do ego, né? E o ego vai aos poucos cedendo, e você então vai substituindo as suas crenças. Mas isso é com calma, isso é à medida que a expansão da consciência vai acontecendo, porque não pode ser de bate-pronto, não pode ser assim, num passe de mágica, né? Então, para que você consiga se livrar das crenças negativas que estão lá no sistema de crenças, você tem que trabalhar o ego, tem que entender o funcionamento do ego, né? Então, o ego é como a gente tem falado aqui. O ego opera no sistema de crenças, que por sua vez opera no mundo dos desejos, né? E nesse mundo dos desejos tem uma infinidade de sentimentos e crenças. Então, você vai trabalhar isso, você vai identificar isso e vai aos poucos percebendo quando trata-se de uma crença limitante, porque geralmente uma crença limitante vem acompanhada de sentimentos negativos, de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceitos, ciúme, inveja, ódio, raiva, né? Agora, quando trata-se de uma crença positiva, aí o resultado já é de alegria. Alegria, felicidade, gratidão. Você está sempre vibrando naquela alegria ao tocar o seu negócio, ao fazer as suas coisas. Por exemplo, você trabalha com quitanda, bolo quitanda, sucos e outras. Sempre que você está fazendo isso, se o resultado é de alegria, felicidade e gratidão, isso já significa que você começa
a obter mudanças, porque as mudanças não vêm assim num passo de mágica, não é de bate-pronto, elas vão acontecendo na medida que você trabalha com alegria. E aí você identifica todas essas é, essas benesses, e aí vai entendendo que o ego já está cedendo e que as crenças, aos poucos, você vai entendendo e abrindo mão daquelas que não servem mais, que são crenças negativas. É assim que as coisas acontecem em termos de mecânica quântica. Realmente, com o passar do tempo, com esse conhecimento, que não pode ser muito rápido e tem que ser tudo devagar, com cautela, a gente aos poucos, nós vamos abandonando essa atitude, pensamento, sentimento, autossabotagem, sistema de crenças que impedem o nosso desenvolvimento, nosso crescimento na evolução da prosperidade, na evolução da saúde, dos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar. A autossabotagem, quando ela surge na nossa mente, a gente deve logo optar, digamos assim, cancelado, cancelado, cancelado. E aos poucos a gente vai libertando dessas armadilhas do ego que nos impedem a nossa felicidade como todo. E aí a gente só tem a ganhar quando a gente passa a se controlar, se equilibrar diante dessa situação, que é o caso que a gente sempre fala que temos que ser vigilantes, vigiar nossos pensamentos, nossas atitudes e tudo mais. Que dentro dos conceitos da mecânica quântica, a gente só tem a ganhar com essa observação toda, através do conhecimento, através da física quântica, da mecânica quântica e suas ferramentas. E aí, pessoal, eu às vezes fico pensando que o medo é como fosse uma doença. O medo, no meu entender, é como você sofresse de uma doença. Medo é doença. Porque muitos conhecimentos que eu passei, as pessoas tinham medo de falar e falar errado. Tinha medo de mencionar, de falar qual era a crença dela, ou o que ela estudava, ou o que ela seguia. E eu acho que o medo, ele ajuda a pessoa ficar retraída, não manifestar, não ter coragem de falar, de verbalizar. Ouve, mas não é multiplicador do que ouviu. Ela se tranca no mundo dela, as informações chegam, ela se tranca e não espalha. Não é um multiplicador do bem, porque o medo ele tira a confiança, ele gera dúvida na escolha do caminho. Se você decide imediato, muitas vezes você age com emoção. Se você demora a decidir, aí vai falar que o ego está te sabotando. Como enfrentar e superar o medo?